Bob Esponja, calça quadrada pode parecer apenas uma esponja feliz vivendo debaixo do mar, mas há muito mais nele do que isso. Por trás de sua atitude alegre e grande sorriso, ele é moldado por seus sonhos, suas lutas e seu desejo de se sentir importante. Para realmente entender o Bob Esponja, precisamos analisar os momentos que o ajudaram a se tornar quem ele é e ver como sua necessidade de aceitação afeta a maneira como ele vive. Então, sente-se, pegue um hambúrguer de Siri e vamos dar uma olhada na história do Bob Esponja calça quadrada. Bob Esponja começa como um sujeito comum com sonhos simples. Antes de todas as suas aventuras selvagens, ele é apenas este sujeito amarelo que vive em um abacaxi debaixo do mar. É que o abacaxi é o seu porto seguro, a sua base, o seu pedacinho da fenda do biquíni onde tudo faz sentido. As suas manhãs nunca mudam. Aquele alarme toca e ele literalmente pula da cama gritando: "Estou pronto, estou pronto." A plenos pulmões ele escova os dentes quadrados, alimenta Gary, acena para o Lula Molusco, que obviamente nunca acena de volta, e segue para o Siri Cascudo. Ou se é o dia de folga dele, ele está pegando sua rede de caçar águas-vivas e correndo com o Patrick. Mas nós só realmente vemos o que está acontecendo lá dentro naquele episódio da segunda temporada, Procrastinação. Lembra daquele? Bob Esponja recebe uma tarefa de redação super básica e ele se descontrola completamente. Não consegue começar a escrever até que tudo esteja perfeito. O lápis alinhado, a mesa no ângulo certo, a iluminação perfeita. Enquanto a noite se arrasta, ele fará literalmente qualquer coisa, menos escrever aquela redação. Ele acaba olhando para a parede, conversando com seus móveis, até limpando a casa inteira ao nascer do sol. Ele está tendo alucinações reais. Isto não é apenas uma esponja a evitar os trabalhos de casa. É alguém esmagado pela pressão de ser perfeito. Se ele não consegue ser incrível em algo imediatamente, prefere nem tentar. Toda essa rotina alegre que ele mantém é basicamente a armadura dele. Você vê isso novamente em Big Pink Loser. Quando Patrick pega aquele troféu por engano, Patrick começa a copiar tudo. O Bob Esponja faz a sua caminhada, a forma como respira, como trabalha. Mas quando Patrick se estraçalha, tentando acompanhar o Siri Cascudo, Bob Esponja não desacelera para ajudar. Ele acelera. Ele começa a trabalhar com o dobro de afinco, limpando mais rápido e empilhando mais alto. É como ver alguém cuja identidade inteira está ligada a ser o trabalhador mais esforçado da sala. Bob Esponja não está apenas fazendo bem o seu trabalho porque se importa. Ele está aterrorizado com o que acontece se ele não for excepcional. Se ele não for o melhor cozinheiro de Siri da fenda do biquíni, então quem exatamente ele é? E depois há as calças rasgadas. Cara, esse episódio é diferente quando você realmente pensa sobre ele. Bob Esponja acidentalmente rasga suas calças na Lagoa Goo, e todos riem. Pela primeira vez, talvez, ele se sente o centro das atenções de uma forma positiva. Então ele continua fazendo isso de novo e de novo, cada vez mais forte, até que finalmente ninguém mais está rindo e ele fica lá sozinho. Por uma fração de segundo, vemos um Bob Esponja que está desesperado para ser importante para as outras pessoas. Aquela energia constante, aquela alegria exagerada. Não é só ele estar feliz. É ele tentando provar que é o suficiente. Esses episódios constroem discretamente uma imagem de quem o Bob Esponja realmente é quando nada está dando errado. Na superfície ele é o mesmo. Otimista, trabalhadora, infinitamente generosa. Mas olhe mais de perto e você notará as rachaduras. Ele é extremamente inseguro, obcecado em manter as coisas perfeitas e profundamente ligado à forma como os outros o veem. O mundo dele não funciona na sorte. Funciona com controle. As rotinas, a positividade, a agitação constante. Não é apenas quem ele é o que ele usa para evitar que tudo desmorone. Neste ponto da sua história, tudo parece sólido. O abacaxi ainda de pé. O Siri Cascudo está aberto para negócios. Patrick está sempre pronto para ir caçar águas-vivas, e Lula Molusco continua irritado com tudo isso. Por baixo de tudo, a identidade inteira do Bob Esponja depende de um sistema frágil, e não será preciso muito para derrubá-lo. Algo tem que ceder. E quando isso acontecer, descobriremos o que realmente acontece. Quando ser alegre e prestativo já não é mais suficiente. A vida do Bob Esponja começa de forma simples. Mesma rotina, mesmos amigos, mesmo abacaxi debaixo d'água. Mas tudo muda em Procura-se Ajuda quando ele finalmente se candidata ao emprego de cozinheiro. Ele tem sonhado com o Lula Molusco e o Sr. Siriguejo pensa que é uma piada até que ele salva o dia com uma espátula milagrosa e alimenta uma multidão de anchovas como se não fosse nada. Ele consegue o emprego. É a sua primeira grande vitória. Mas é só o começo. E ei, se você gosta de análises de personagens como esta, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Teremos muito mais análises aprofundadas dos seus ícones animados favoritos em breve. E acredite, você não vai querer perdê-los. Todo herói tem aquele momento em que a vida derruba sua porta e o força a se levantar por Bob Esponja. Tudo começa com uma placa de precisa-se de ajuda e uma multidão faminta de anchovas. Logo no primeiro episódio nós o vemos à beira de algo grandioso. Ele praticou tantas entrevistas falsas no espelho que é quase triste. Ele finalmente ganha coragem para se candidatar. Patrick grita palavras de encorajamento à distância e Bob Esponja segue para o Siri Cascudo, tremendo de excitação e nervosismo. Então a realidade o atinge em cheio. Lula Molusco e Sr. Siriguejo ri dele antes mesmo que ele possa falar. Eles o mandam em uma caça inútil por um utensílio de cozinha inventado. Uma espátula hidrodinâmica com acessórios de bombordo e estibordo e turbopropulsão. Eles acham que ele vai desistir e ir embora desanimado. A maioria das pessoas desistiria. Bob Esponja apenas sorri e sai correndo gritando: "Estou pronto!
Então vem o dilúvio. Centenas de anchovas famintas invadem o Siri Cascudo, seus pedidos chegando todos de uma vez, sobrecarregando o local. Lula Molusco começa a entrar em pânico enquanto o Sr. Sirigueijo vê uma chance de ganhar dinheiro, mas não consegue atender aos pedidos. E então o Bob Esponja entra correndo. Ele está com a espátula impossível de verdade, sobre a qual eles brincaram. Cromado, turbinado, como ele o encontrou, direto de um catálogo de utensílios de cozinha. Sem hesitar, ele pula para trás da grelha e começa a trabalhar. As suas mãos movem-se tão depressa que ficam desfocadas. Hambúrgueres chiando e voando pelo ar, perfeitamente cozidos. As anchovas recebem suas ordens e o Sr. Sirigueijo o contrata na hora. Assim, o ninguém se torna alguém. Isso importa porque mostra a verdadeira força do Bob Esponja. Quando as pessoas o rejeitam, ele não desiste. Ele dá o seu melhor. Quando o mundo ri dele, ele apenas dedica mais energia até que as coisas comecem a correr a seu favor. Mas eis o que ele não percebe. Conseguir um emprego foi a parte fácil. O Siri Cascudo não é apenas um restaurante. É a arena onde ele enfrentará tudo o que é difícil na fase de crescimento. E o Lula Molusco e o Sr. Caranguejo são mais do que apenas colegas de trabalho. São exemplos vivos do que acontece quando se deixa a ganância tomar conta. Bob Esponja sai da cozinha, sorrindo de orelha a orelha, orgulhoso de si mesmo. O que ele não sabe e o que ele já pode sentir é que este é apenas o começo. Haverá dias difíceis, erros, momentos em que o seu habitual "estou pronto" não resolverá tudo. Porque perseguir um sonho parece de um jeito. Viver lá dentro é completamente diferente. Mas por agora, nada disso importa. Ele tem o emprego, a espátula e o maior sorriso da fenda do biquíni. A sua verdadeira jornada ainda está por vir. Depois de conseguir o emprego no Siri Cascudo, o Bob Esponja acha que está pronto para tudo. Mas a realidade do trabalho traz um novo desafio. Saindo da sua zona de conforto, o caos do restaurante é apenas o começo. Ele terá que enfrentar o que realmente significa crescer e encontrar seu lugar neste novo mundo. A maioria dos heróis não se lança na mudança imediatamente. Quase sempre há aquele momento em que eles hesitam, em que permanecer em sua vida normal e familiar parece mais fácil do que se aventurar em algo novo. Para o Bob Esponja, não é um grande momento dramático em que ele simplesmente diz não, é algo menor do que isso. Está no jeito como ele enrola, se esforça demais, ou evita coisas que o deixam inseguro. E um dos melhores exemplos disso é quando ele tenta dirigir um barco. No trânsito intenso, a Sierra Puff dá ao SpongeBob uma última chance no seu exame de condução. Depois de ele ter falhado, sabe-se lá quantas vezes ela tenta algo completamente diferente, deixando-o conduzir sem instruções, regras ou pressão. É a última tentativa dela de ajudar o Bob Esponja a passar. Esta é a sua oportunidade de ouro para finalmente provar o seu valor. E então ele congela de novo. A mudança nele é difícil de ignorar. O Bob Esponja que estamos acostumados, aquele que geralmente se joga em tudo cheio de energia, não está em lugar nenhum. Assim que ele se senta no banco do motorista, suas mãos tremem, ele duvida de cada pequeno movimento. A sua confiança simplesmente desaparece. Em vez de se sentir motivado para finalmente acertar, a pressão o paralisa. Ele não diz em voz alta, mas você pode ver isso em tudo o que ele faz. Ele não consegue se impor. Não porque ele não queira, mas porque no fundo ele não acha que consegue. O exame de direção não é apenas para tirar a carteira. Para o Bob Esponja, trata-se de crescer, assumir responsabilidades reais e fazer algo que não lhe é fácil. E cada vez que ele falha, a confiança dele é um pouco mais abalada. Ele só se sentiu seguro dentro de sua bolha habitual, o Siri Cascudo geleificando suas rotinas diárias. Aprender a dirigir significaria sair de tudo isso, e no fundo, isso o assusta. Então ele se cala, ele surta, e ele volta a ser a versão de si mesmo que ele mais conhece, aquela que se esforça muito, mas nunca chega lá. Vemos esse mesmo comportamento surgir novamente em Dying for Pie. Lula Molusco acha que acidentalmente deu ao Bob Esponja uma torta explosiva que detonará ao pôr do sol. Bob Esponja não sabe a história completa, mas quando Lula Molusco lhe diz que está morrendo, sua reação diz muito. Ele não se descontrola nem fica com raiva. Ele nem pergunta por quê. Em vez disso, ele pega uma lista de tarefas e começa a marcar tudo o que ele acha que um dia perfeito deveria ser. Mas a forma como ele gasta essas horas diz muito. Ele preenche cada momento com risadas, jogos e grandes gestos, como se estivesse tentando evitar encarar a verdade. Porque se ele parasse por um segundo, talvez tivesse que encarar algo bem lá no fundo. O fato de que seu tempo é limitado e ele nem tem certeza se o tem vivido da maneira que deveria. Há algo por trás desses grandes sorrisos. Bob Esponja trata a ideia da própria morte como se fosse apenas mais uma coisa a superar, não algo para realmente pensar. A forma como ele evita essa verdade não é engraçada. É algo que todos nós fazemos às vezes. Ele não sabe lidar com o medo real, então se mantém ocupado focando em qualquer coisa, menos no quadro geral. Esses dois episódios nos mostram como Bob Esponja evita crescer. Não é que ele diga não. É que ele tem medo do que a mudança pode significar. Em vez de enfrentar o desafio, ele se esconde atrás de sua energia constante, seu grande sorriso e das rotinas familiares que tão bem conhece. Ele continua avançando, mesmo quando não está acertando, apenas para evitar o medo de que talvez não esteja pronto para o que vem a seguir. É isso que torna os verdadeiros momentos de crescimento do Bob Esponja tão poderosos. Quando ele finalmente avança, compreendemos o peso dessa mudança. Significa que ele enfrentou o medo dele. Significa que ele ouviu aquela voz insistente dizendo que não estava pronto, mas continuou mesmo assim. Para o Bob Esponja, o mais difícil não foi aprender algo novo. Era acreditar que ele era digno de tentar. E nessa luta entre permanecer confortável e o medo de nos tornarmos mais, podemos nos ver. Reconhecemos as nossas próprias
próprias dúvidas, vestidas de amarelo e calças quadradas, as nossas próprias razões para hesitar, envoltas em tolice e inocência. E talvez seja por isso que continuamos a assistir. Não apenas pelas risadas ou pela nostalgia, mas porque, no fundo, todos nós nos vemos um pouco naquela esponja amarela, à beira do abismo, questionando se estamos realmente prontos para o que vem a seguir. Bob Esponja tem um jeito de evitar mudanças, seja enrolando em seu teste de direção ou mantendo-se ocupado para evitar enfrentar medos maiores. Não é que ele diga não, mas ele não tem certeza se está pronto para o que está por vir. Mas e se alguém visse, mais nele? Alguém que o ajude a ver esse potencial, mesmo quando ele não acredita nele? É aí que Sandy entra quando tudo começa a parecer estranho. Quando a cozinha está muito silenciosa, a escola de navegação muito barulhenta e até o Patrick te chama de burro só para impressionar os pais dele. O que você faz se você é o Bob Esponja? Você sorri, continua e tenta de novo. Mas até o Bob Esponja mais otimista precisa de alguém para admirar. Não um chefe dando ordens, nem um melhor amigo que concorda com tudo. Ele precisa de alguém que o impulsione, que lhe mostre que a vida é mais do que espátulas e redes de água viva. Alguém que o faça pensar que alguém é Sandy Cheeks. Sandy não é a sua típica vizinha da fenda do biquíni. Ela é um esquilo do Texas vivendo em uma cúpula de ar debaixo d'água. Ela constrói máquinas, quebra tábuas e resolve problemas sem suar a camisa. Bob Esponja, por outro lado, fica animado com tudo. Ele age por impulso, mergulha de cabeça. Sandy dá um passo para trás e organiza as ideias. Eles não encaram a vida da mesma forma, mas é isso que faz a amizade deles funcionar. O primeiro momento real deles juntos acontece no início da primeira temporada. Episódio 2, intitulado Chá na Cúpula da Árvore. É estranho. Bob Esponja quer causar uma boa impressão, então ele finge, age como se não precisasse de água. Ele está suando em bicas, ofegando, mas ainda sorrindo apesar da dor porque pedir ajuda parece uma falha. Quando ele finalmente desmaia, não é apenas por falta de ar, ele está envergonhado. Ele não queria parecer fraco, mas Sandy não ri, ela o ajuda. E mais importante, ela não faz disso um grande problema. Aquele pequeno momento mostra como a amizade deles funciona. Ela não está tentando aumentar a confiança dele ou dizer o que ele quer ouvir. Ela vê quem ele é por trás de todo o caos e escolhe ficar. A partir de então, Sandy é uma das poucas pessoas a quem o Bob Esponja realmente presta atenção. Patrick o apoia, não importa o que aconteça. Lula Molusco mal tolera a própria existência. Sinori fakibeti a toco por os folhas se tu fentamos folhas se tu berdo tatimos folhas faueiro. Calma, poda baquedia toco por operonaris tanim podiceus cargraus gibiki de croto porovi. O Sr. Siriguejo o vê como mão de obra, mas Sandy o respeita. Ela acredita que ele pode fazer melhor e espera que ele se esforce. Só isso já muda a forma como o Bob Esponja se vê. Na 7ª temporada, episódio 9, intitulado Química Perfeita, Sandy e Bob Esponja se unem em um experimento científico até que Plankton se infiltra para manipulá-los. A questão é que o Bob Esponja não é cientista. Ele está fora do seu elemento aqui. Ele se atrapalha com os equipamentos, faz perguntas demais e durante a maior parte do episódio parece um peso morto. Mas Sandy não o ignora. Ela o inclui, explica as coisas, trata-o como alguém que pertence ao laboratório. E isso é o que importa. Não apenas ser inteligente ou habilidoso o suficiente, mas ter confiança suficiente para aprender. Porque embora o Bob Esponja possa não entender todas as piadas de química, ele está prestando atenção. E quando chega o momento em que o plano do Plankton quase dá errado, o Bob Esponja é quem toma a iniciativa, porque ele estava aprendendo mesmo quando ninguém imaginava. É isso que torna Sandy diferente. Ela não o menospreza nem o domina. Ela o deixa fazer parte disso, mesmo quando ele está com dificuldades. E aos poucos ele pega o jeito. O que faz essa relação funcionar é que ela nunca cai no clichê de mentor sábio e estudante ingênuo. Sandy não é perfeita. Ela fica frustrada. Ela o subestima às vezes, mas sempre volta atrás. Ela encontra o Bob Esponja com paciência e altas expectativas. E para o Bob Esponja, esse equilíbrio é tudo. É o tipo de incentivo que ele não encontra em nenhum outro lugar. No City, no Krusty Krab, na caça águas vivas, ele é o especialista. Mesmo com o Patrick, ele é quem dá os conselhos, geralmente péssimos, mas ainda assim, com a Sandy, ele é o azarão. O aprendiz. Nem sempre é confortável. Às vezes dói. Mas é nessa tensão entre querer impressioná-la e nem sempre saber como que o Bob Esponja começa a crescer. Você vê isso novamente em episódios como Karate Star, quando Patrick experimenta o hobby favorito do Bob Esponja e as coisas dão completamente errado. No início, o Bob Esponja pensa que consegue manter as coisas sob controle. Mas em pouco tempo, os movimentos de karatê de Patrick estão causando o caos por toda parte. A cidade inteira está uma bagunça. Bob Esponja está no seu limite. E quem entra em cena? Sandy. Ela não dá sermões nem pune ninguém. Em vez disso, ela os ajuda a se reerguer sem nunca fazer o Bob Esponja se sentir inferior. Ela o trata como alguém que pode ser melhor porque ela realmente acredita que ele pode. Mesmo em momentos em que a Sandy assume a liderança, como em O Foguete da Sandy ou o Natal Caipira do Bob Esponja, você notará algo. Bob Esponja não a combate pelo controle. Ele a observa, aprende com ela, a admira.
É sutil, mas você percebe na forma como ele segue as instruções dela, imita a resolução de problemas dela, ou tenta ser mais corajoso só porque ela é. E é isso que faz da Sandy uma mentora tão boa. Para ele, ela não está tentando mudar quem o Bob Esponja é, apenas dando a ele as ferramentas para evoluir. Ela não precisa que ele seja sério, científico ou disciplinado o tempo todo. Mas ela quer que ele pense antes de se atirar de cabeça, que faça mais perguntas, que amadureça um pouco sem perder a sua personalidade. Porque se há uma coisa que Sandy entende é que alegria e inteligência não precisam se anular. Você pode ser boba e séria, curiosa e cuidadosa. Você pode se importar muito e ainda assim estragar tudo. Sandy ajuda o Bob Esponja a ver que tentar ser melhor não significa que ele já não seja o suficiente. Que os erros são apenas parte do processo. Esse fracasso não te define. Ele o apenas te redireciona. E o Bob Esponja, apesar de toda a sua falta de jeito e erros, escuta. Nem sempre de imediato, nem sem hesitação. Mas ele escuta porque, em algum lugar dentro de si, ele sabe que ainda não parou de crescer. Nem perto. Sandy não lhe dá as respostas. Ela lhe dá espaço para que ele os resolva. E é assim que se faz uma verdadeira mentoria. Sandy Bochecha ajuda Bob Esponja a pensar antes de agir, mostrando-lhe que a vida é mais do que apenas se divertir. Mas quando o Sr. Siriguejo não acredita nele e promove o Lula Molusco em vez do Bob Esponja. Bob Esponja precisa decidir se permanece em seu mundo seguro ou se arrisca. Quando o Sr. Siriguejo está em apuros, Bob Esponja decide deixar a fenda do biquíni e enfrentar o desconhecido. Se você está gostando, deixe um like e talvez se inscreva. Ajuda bastante. O mundo confortável do Bob Esponja estava perfeitamente arranjado. Sua casa de abacaxi, seu amado emprego de cozinheiro. Caçar águas vivas com Patrick e os insultos previsíveis do Lula Molusco. Para ele, a rotina não era uma prisão, mas um porto seguro. Tudo muda no filme do Bob Esponja quando o Sr. Siriguejo o pretere para uma promoção, chamando-o de apenas uma criança. Dói mais fundo do que qualquer rejeição anterior. Pela primeira vez o Bob Esponja realmente acredita nisso. Você ouve na voz dele, derrotada, vê na solitária, farra de sorvete que se segue. Então a coroa do Rei Netuno desaparece, e a vida do Sr. Siriguejo está em jogo. E de repente o Bob Esponja tem uma escolha. Ficar no seu mundo pequeno e seguro, onde ninguém espera muito dele, ou sair de tudo o que ele conhece. Ele escolhe partir, e nada é o mesmo depois disso. Lá fora, as coisas ficam sérias. É um perigo real. Ciclistas que os querem longe, um poço fundo e assustador cheio de sabe-se lá o quê, e alguém os perseguindo a cada passo. Bob Esponja começa a perder a fé em si mesmo mais de uma vez. Mas o importante é que ele continua. Esta jornada não é apenas sobre distância física, é sobre deixar para trás o velho Bob Esponja, aquele que ria de cada fracasso sem questionar seu caminho. Quando chegam a Shell City e quase morrem sob a lâmpada de calor, essa versão dele já se foi. Eles não vencem porque o Bob Esponja de repente fica mais forte ou mais inteligente. Eles vencem porque ele finalmente aceita quem ele é. Pateta, emotivo, um pouco excêntrico. E em vez de esconder isso, ele o deixa transparecer. É isso que os ajuda quando ele volta para casa depois de salvar o Sr. Siriguejo e lidando com Netuno, algo está diferente. O abacaxi não parece tão grande. O Siri cascudo não é mais o mesmo. Ele ainda é o Bob, ainda barulhento, ainda ridículo. Mas agora ele sabe que consegue lidar com mais do que imaginava. E nos episódios seguintes, percebe-se que ele começa a encarar as coisas com um pouco mais de calma, um pouco mais de confiança. Depois de tudo que o Bob Esponja passa, você realmente vê a mudança nele. Quando Gary foge e você viu este caracol. Não é apenas uma pequena tristeza. Isso atinge em cheio. Dá para perceber que é mais profundo do que antes. Ele está sentindo uma dor real, daquelas que o fazem perceber o que significa perder algo importante. É o tipo de perda que te acompanha e muda a forma como você vê o mundo em Atlântida. Bob Esponja, calça quadrada, não hesita em ajudar seus amigos enquanto eles exploram a cidade antiga. Ele não está duvidando de si mesmo ou esperando que outra pessoa assuma o comando. Este é um Bob Esponja que passou por desafios reais e saiu mais forte. Ele tem confiança agora, mesmo que nem sempre a veja em si mesmo. O que torna essa mudança tão poderosa é como ela permanece com ele. Ao contrário de muitos personagens de desenhos animados que voltam à estaca zero após cada episódio, o Bob Esponja guarda o que ele viveu. Ele não se limita a reiniciar. Ele se baseia em tudo o que aprendeu, seja pequeno ou grande. E isso o acompanha enquanto ele segue em frente. Você pode perceber isso nas pequenas coisas, como quando ele enfrenta o Plankton com mais confiança ou lida com o Lula Molusco com um pouco mais de paciência. Até mesmo a amizade dele com Patrick cresce, indo além de meros momentos de brincadeira. Não é uma mudança drástica, mas sim um crescimento lento e constante. Bob Esponja descobrindo quem ele é e onde ele se encaixa no panorama geral. Mesmo com todas as mudanças, o coração do Bob Esponja continua o mesmo. A inocência dele não desaparece só porque ele passou por momentos difíceis. De fato, seu otimismo se torna mais real. Não é mais apenas uma alegria cega.
Após vivenciar as partes difíceis da vida, ele ainda escolhe encontrar o lado bom e se apegar à alegria. A verdadeira mudança não é apenas que o Bob Esponja deixou a fenda do biquíni. É que ele encontrou algo pelo qual valia a pena lutar. As pessoas que ele ama, os lugares que parecem um lar e um propósito mais profundo do que apenas virar hambúrgueres. Uma vez que você sai e vê o mundo voltando, nunca mais parece o mesmo. O que torna a jornada do Bob Esponja tão poderosa é como ele não precisa abrir mão de sua ingenuidade infantil para crescer. O que ele aprende é que as coisas que os outros viam como infantes, seu otimismo, sua energia, são na verdade seus maiores pontos fortes. Quando o Bob Esponja sai da sua zona de conforto, ele não se transforma em outra pessoa. Ele se torna mais quem ele realmente é. E é isso que realmente torna a jornada dele importante. O mundo do Bob Esponja vira de cabeça para baixo quando o Sr. Siriguejo o ignora, empurrando-o para fora de sua zona de conforto. Mas a verdadeira mudança não é a aventura. É perceber que permanecer fiel a quem ele é, apesar de tudo, é o que realmente importa. Depois de sair da sua zona de conforto, você começa a aprender algo sobre o qual ninguém te avisa. Nem sempre são os grandes momentos que te destroem. São os pequenos que se acumulam. Agora o Bob Esponja está lá, tendo enfrentado desafios e provado o seu valor. Ele assumiu riscos, salvou o dia e mudou a forma como as pessoas o veem. Mas agora ele está enfrentando algo diferente. Resistência. Não de criaturas selvagens ou aventuras loucas, mas do mundo ao seu redor, de seus amigos, das pessoas de quem ele gosta, e às vezes até de si mesmo. Esta parte da jornada do Bob Esponja é diferente. As coisas não ficam mais altas, ficam mais pesadas. As risadas ainda vêm, mas as apostas são mais altas. Os episódios tornam-se mais nítidos, mais pessoais. Não se trata mais de saber se o Bob Esponja consegue fazer o impossível. É sobre se ele consegue manter quem ele é quando parece que ninguém mais se importa. Sejamos realistas. Bob Esponja não enfrenta vilões típicos. Em vez disso, ele enfrenta fatores estressantes, pessoas que o provocam e desafiam seu senso de identidade. Não são mentes malignas. São as pressões diárias que fazem o Bob Esponja questionar quem ele é e o que ele representa. Plankton é o mais óbvio. Ele não tem força bruta, mas é perigoso de uma forma diferente. Ele se alimenta do controle. Seu único objetivo é o poder, não importa o custo. Bob Esponja, por outro lado, vive para se conectar. Ele é movido pelos relacionamentos que constrói, seja com seus amigos ou com seu trabalho. É aí que o conflito acontece. Não é uma simples batalha do bem contra o mal. É uma luta mais profunda entre o coração e o ego. Em Plankton, primeira temporada, Plankton leva as coisas ao extremo. Ele literalmente rasteja para o cérebro do Bob Esponja, tentando controlar cada pensamento dele. Mas o que Plankton não espera é a inabalável força de vontade do Bob Esponja. Ele não reage com força ou agressão, mas com algo ainda mais forte. O seu senso de identidade. Sua bússola moral permanece firme, e é isso que faz toda a diferença. Você não consegue controlar alguém que sabe exatamente quem é. Então nas algas, Zoe é mais verde. Plankton tem a ideia de trocar de vida com o Sr. Siriguejo. De repente, o SpongeBob está a trabalhar para uma versão do seu chefe que não o valoriza nem o trabalho que ele faz. E isso o perturba. Ele não consegue identificar exatamente por que parece tão errado, mas sabe que algo está estranho. Não se trata apenas de fazer a coisa certa. Bob Esponja quer sentir que seus esforços importam. Quando esse feedback desaparece, a confiança dele também desaparece. É um lembrete de que a validação e a conexão são tão importantes quanto o trabalho em si. E depois tem o Bubble Bass. Ele não busca poder ou vingança. Ele só quer fazer o Bob Esponja se sentir pequeno. E em Pickles ele é bem sucedido. Uma mentira. Você esqueceu os Pickles. E assim, o Bob Esponja esquece como cozinhar. É como se anos de habilidade e confiança desaparecessem num instante. Ele entra em parafuso rapidamente. Claro, é engraçado na hora, mas também é dolorosamente real. Porque às vezes basta um comentário para te abalar profundamente, para te fazer duvidar de tudo aquilo em que pensava ser bom. E esse é o verdadeiro desafio. Bob Esponja não enfrenta apenas vilões ou perigos. Ele está enfrentando algo muito mais difícil. Dúvida. Não é o tipo de batalha que se pode combater com uma espátula ou uma rede de caça-águas-vivas. É uma força silenciosa e insidiosa que o faz questionar tudo de que é capaz. Mas a questão é a seguinte: ele não está sozinho nisso. É por isso que ele continua. Sem os amigos ele não conseguiria. Há uma âncora. Mesmo quando o mundo ao seu redor fica nublado, Patrick pode não ter todas as respostas ou ser o mais prestativo no sentido tradicional, mas uma coisa que ele sempre faz é aparecer, todas as vezes que o Bob Esponja está no seu pior. Patrick está ali. E às vezes é só isso que é preciso. Pegue o fundo do poço, por exemplo. Bob Esponja está perdido, confuso e prestes a desistir. Mas então do nada Patrick aparece. Não é uma grande solução, nem uma grande revelação. Mas por aquele breve momento as coisas parecem um pouco mais leves. Patrick não arruma a bagunça. Ele não precisa. Ele simplesmente lembra ao Bob Esponja que ele não está sozinho, que ainda há alguém ao seu lado. E às vezes isso é o suficiente. Gary não diz uma palavra. Mas ele não precisa. Ele é o apoio silencioso na vida do Bob Esponja, sempre presente para manter as coisas em ordem. Você já viu este caracol? Quando Gary vai embora, Bob Esponja desmorona. Não é um colapso total, mas dá para perceber que algo está errado. Lentamente ele começa a se desligar. Esta é uma das poucas vezes em que realmente vemos o Bob Esponja lutar. É porque Gary não é apenas um animal de estimação. Ele é a única coisa que mantém o Bob Esponja estável. Sem o Gary, tudo parece estranho.
Isso nos mostra que, embora o Bob Esponja esteja sempre cheio de energia, ele não é invencível. Perder Gary o faz perceber que ele também tem seus limites. Este papel de Sandy mudou. Ela não é mais apenas a mentora do Bob Esponja. Agora ela o desafia sob pressão. Quando ela discute com o grupo sobre criaturas terrestres versus criaturas marinhas, ela não se contém. Ela espera que o Bob Esponja se defenda. Quando ele não o faz, ela o deixa cometer erros. Mas esse é o ponto principal. Sandy não está tentando facilitar as coisas para ele. Ela quer que ele fique mais forte. Depois, há o Lula Molusco. Ele é aquele que não admite que se importa, mas ainda fica por perto nos nerds da banda. Quando o Lula Molusco precisa de ajuda, o Bob Esponja não hesita. E pela primeira vez o Lula Molusco realmente reconhece o esforço dele. Mesmo um pingo de elogio do Lula Molusco significa mais para o Bob Esponja do que 100 elogios de qualquer outra pessoa. Porque no fundo, o Bob Esponja só quer ser respeitado, mesmo por aqueles que agem como se não se importassem. O mundo do Bob Esponja não o recompensa sempre por ser gentil. Ele fica envergonhado, é ridicularizado e tiram vantagem dele. Ele dá tudo o que tem a pessoas que nem sempre o valorizam. Mas ele não para. A maioria das pessoas desistiria. A maioria das pessoas ficaria amargurada. Mas não o Bob Esponja. Ele continua. E é isso que torna esta parte da sua jornada importante. Não se trata de vencer. É sobre manter-se fiel a quem você é, apesar de todos os contratempos, das pessoas tentando derrubá-lo, das dúvidas que surgem, dos clientes difíceis. Bob Esponja nunca se perde. Todo desafio o desgasta. Mas ele sempre encontra um jeito de seguir em frente. Não porque ele é perfeito, mas porque ele é fiel a si mesmo. Ele está se esforçando e se recusa a se tornar amargurado, não importa quão difícil a vida se torne. Isso não é fraqueza, é força. Bob Esponja enfrenta seu teste mais difícil até agora. Não os vilões, mas as dúvidas insidiosas que o fazem questionar seu valor. A verdadeira batalha não é externa, é o colapso silencioso dentro dele. Mas ele não desiste. Mesmo quando se sente ignorado, esquecido ou inseguro, ele continua a aparecer, escolhendo permanecer fiel a quem ele é. A essa altura, o Bob Esponja já passou por tudo. Multidões de anchovas furiosas, debandadas de águas vivas, controle mental, traição e até o estranho horror de sorvete com sabor de luva. Apesar de tudo, ele conseguiu manter o otimismo. Mas mesmo os personagens mais felizes acabam chegando ao limite. E é exatamente onde o Bob Esponja está agora, enfrentando um tipo silencioso de colapso, o tipo que antecede a mudança de tudo. Esta não é a típica aventura do Bob Esponja. Não há um grande vilão, nenhum confronto épico com Plankton, nenhuma explosão dramática para sinalizar perigo ou tensão. Em vez disso, começa com algo pequeno, tão fácil de ignorar que você pode esquecê-lo completamente. Uma canção. Em Earworm, o Bob Esponja fica com um jingle cativante preso na cabeça. Rabisco musical. No início ele apenas cantarola, sem grandes pretensões, mas lentamente ele toma conta. Ele não consegue pensar, não consegue se concentrar. A canção se repete sem parar em sua mente e o mundo ao seu redor começa a se esvair. Ele rabisca a palavra Doodle em todas as superfícies. A casa dele vira uma bagunça. A sua personalidade começa a desvanecer-se. Ele está preso em sua própria mente e nem sequer percebe. É para rir, mas na verdade é bem perturbador. O que começa como uma melodia simples se torna algo que consome tudo. A mente do Bob Esponja começa a se desfazer sob a pressão do barulho. É o Lula Molusco com seu clarinete desafinado que finalmente o tira disso. Nenhuma força ou lógica envolvida, apenas algo real e imperfeito que rompe o caos. Funciona porque não se trata de vencer nada. É sobre lembrar quem você é quando todo o resto está perdido. E essa não é a única vez que o Bob Esponja começa a desmoronar. Em Layman Fortune, um simples biscoito da sorte diz-lhe que está destinado a grandes coisas. E ele está totalmente envolvido, cheio de energia, confiança. Ele sente que tudo está a correr-lhe de feição. Mas então Plankton troca a mensagem. Agora diz que, se ele não entregar a fórmula do hambúrguer de Siri, o Sr. Siriguejo vai morrer. De repente o Bob Esponja entra em pânico. Mas o Bob Esponja não fica apenas preocupado. Ele está pronto para sacrificar a única coisa que o mantém inteiro, apenas para salvar alguém que mal foi gentil com ele. Porque não importa seus defeitos, Bob Esponja sempre escolherá as pessoas em vez do poder. Essa é a essência de quem ele é, e também o que o torna tão fácil de ferir. Depois, ao artista Googly. À primeira vista é uma história boba sobre Patrick ficando famoso ao colar olhos arregalados em pedras. Mas para o Bob Esponja, é algo mais. A princípio, ele está lá por Patrick. Ele está torcendo por ele sendo o amigo que o apoia. Mas à medida que a fama de Patrick cresce, Bob Esponja começa a sentir o impacto. Ele está sendo deixado de lado. Ele não é mais necessário. Não como cozinheiro, não como melhor amigo, e nem mesmo como o cara que faz todo mundo rir. E isso dói. É um lembrete de que às vezes as pessoas de quem você gosta seguem em frente. Sem querer, ou mesmo sem perceber, todos começam a dar atenção a Patrick. Até o senhor, seu siriguejo, esquece do Bob Esponja. E em vez de fazer um escândalo ou exigir os holofotes, o Bob Esponja simplesmente se afasta, silenciosamente. Ele tenta ser útil, mas a dor está lá. Não é raiva, é ser ignorado. Ele ainda está por aí, mas ninguém o nota. Esse é o ponto de virada.
Bob Esponja sempre foi de superar contratempos, seja um teste de direção reprovado ou outro momento embaraçoso. Mas desta vez algo está diferente. Ele não está apenas lidando com um erro. Ele está percebendo que o mundo está seguindo em frente sem ele. Não há explosão nem gritaria. Apenas uma percepção silenciosa e dolorosa. Para alguém como Bob Esponja, cuja vida inteira se resume a se conectar com os outros, esse silêncio é difícil de suportar. Não são desafios que ele possa resolver apenas com uma espátula. São dúvidas silenciosas e crescentes. Ele ainda importa? Ser gentil é o suficiente? O que acontece quando o seu melhor já não é suficiente para as pessoas à sua volta? Esta é a caverna, não um lugar físico, mas em algum lugar dentro dele. É o ponto onde as dúvidas se instalam, onde a confiança que ele sempre teve começa a parecer abalada. Mas aqui está o que importa. Ele não desiste. Mesmo quando está no seu pior, quando seus pensamentos se voltam contra ele, quando as pessoas de quem ele gosta o esquecem. E quando tudo manda afastar-se, ele não perde quem é. Ele duvida, ele se magoa, ele se afasta. Mas ele não para de tentar. Esse é o cerne da história do Bob Esponja. A sua maior batalha não foi com mais ninguém. Era consigo mesmo. É sobre manter a ternura num mundo que recompensa a dureza, manter a bondade quando as coisas ficam difíceis, manter-se fiel a si mesmo, mesmo quando parece impossível ou quando ele se pergunta se é o suficiente. Esta parte da jornada não é barulhenta. É calmo, reflexivo, confuso, mas é o que mais importa. Isso nos mostra um lado do herói que geralmente ignoramos. A exaustão antes do próximo grande impulso. O lugar onde quem você é testado não por mais ninguém, mas pela sensação de que talvez algo esteja faltando. E o Bob Esponja não sai dessa maré de azar com um grande discurso ou um momento chamativo. Ele consegue isso levantando-se, voltando ao trabalho, simplesmente aparecendo. Talvez a verdadeira força não seja sobre nunca quebrar. Talvez seja sobre aprender a se recompor, pouco a pouco, um dia de cada vez. O maior desafio do Bob Esponja não é um vilão, são as dúvidas silenciosas que começam a abalar a sua confiança. O que acontece quando ele começa a questionar seu lugar no mundo? Bob Esponja já passou por muita coisa. Ele teve o cérebro sequestrado, perdeu o melhor amigo, foi emocionalmente deixado de lado, esquecido e ignorado. Apesar de tudo isso, ele sempre seguiu em frente. Ele é movido pela rotina, por um vislumbre de esperança e pela crença de que, se ele se esforçar o suficiente, tudo dará certo no final. No filme do Bob Esponja, um herói fora d'água, o fundo do mar realmente desaba desta vez. Começa com aquela sensação familiar de que tudo está em seu devido lugar. O Siri cascudo vai bem? Bob Esponja está na cozinha virando hambúrgueres de Siri com um senso de propósito. Ele não está mais apenas cumprindo tabela. Ele está no comando. Pela primeira vez ele sente que está no controle, como se tudo pelo que trabalhou finalmente se encaixou. Ele conquistou este lugar. E pela primeira vez, seu papel no Siri cascudo parece realmente definir quem ele é. Então, sem aviso, a fórmula desaparece. Não perdido, roubado, e assim, tudo pelo que o Bob Esponja trabalhou desmorona. Sinoreku Matalabic Nombi estação especial, calma, colorida e cheia de memórias. Siriguejo aponta imediatamente o dedo para Plankton. A discussão esquenta. Bob Esponja tenta intervir para acalmar a situação, mas ninguém o ouve. É o mesmo de sempre. Quando realmente importa, ninguém escuta. A sua voz da razão é ignorada. Suas tentativas de gentileza são ridicularizadas. Bob Esponja assiste ao desmoronamento do mundo que ele tanto ama. E pela primeira vez, não há ninguém do seu lado. Não se trata mais apenas de uma receita. É sobretudo perder o sentido. Bob Esponja percebe que todo o seu esforço, sua alegria, sua lealdade e sua crença nas pessoas podem não ser suficientes para consertar nada. E ainda assim, ele não desiste. Em vez disso, ele faz o impensável. Ele se junta a Plankton. Não por confiança, mas por necessidade. Ninguém mais vai ajudar. Mesmo com todos os motivos para odiar o Plankton, o Bob Esponja ainda vê algo de bom nele. Um pouco de potencial, uma razão para acreditar. Juntos eles constroem uma máquina do tempo. Sim, uma máquina do tempo de verdade. Eles quebram todas as regras tentando salvar uma cidade que nem os quer mais. A jornada deles é cheia de momentos selvagens. Viagem no tempo, piratas, super-heróis. E as coisas saindo do controle. Mas o que importa não é toda a loucura. É o que o Bob Esponja não faz. Bob Esponja nunca pensa em se vingar de ninguém. Ele não se importa em receber os créditos. Tudo o que ele quer é consertar o que está desmoronando. Mesmo quando lhe é dado o poder de mudar tudo, ele não o usa para controlar ou conquistar. Ele o usa para curar, para restaurar o que foi quebrado. Esse é o verdadeiro desafio para ele. Apesar do caos crescente das probabilidades malucas, Bob Esponja permanece fiel a quem ele é. Ele não desiste do seu coração, mesmo quando tudo está desmoronando ao seu redor. Este é o momento em que tudo desmorona. Bob Esponja tentou de tudo, deu o seu melhor, e ainda assim sente que não foi o suficiente. Neste ponto, a maioria dos heróis estaria pronta para desistir. Mas não o Bob Esponja. Em vez de ceder à pressão, ele faz o inesperado. Ele canta. Não um canto épico, mas uma canção boba, desafinada de um bobo goober. Quando o mundo parece desabar, ele se apega ao que o torna quem ele é, o seu lado meigo e divertido. A parte dele que nunca desiste por mais impossíveis que as coisas pareçam. O jeito de ser do Bob Esponja supera a bagunça do caos e do egoísmo.
Ele lembra a todos quem eles eram antes de tudo desmoronar. No fim, não são os poderes ou os planos dele que salvam a fenda do biquíni. É que o Bob Esponja se recusou a mudar, mesmo quando o mundo estava desabando. Esse é o verdadeiro teste. Não se trata apenas de revidar ou vencer. É sobre se apegar ao que te faz ser quem você é, mesmo quando tudo te empurra para ser outra coisa. É sobre acreditar no bem, mesmo quando parece impossível. E talvez, só talvez, essa seja a coisa mais poderosa que o Bob Esponja já fez. O que o Bob Esponja realmente está lutando para salvar não é a fórmula, é fé. Fé nas pessoas, na comunidade e na crença de que a bondade ainda pode sobreviver quando tudo mais desmorona. A maioria de nós não duraria um dia num mundo como aquele. Bob Esponja, no entanto, consegue aguentar o tempo suficiente para fazer a diferença. E esse é o verdadeiro teste. O rosto do Bob Esponja. Inúmeros contratempos. Mas o que acontece quando tudo pelo que ele trabalhou desmorona? Pensaríamos que depois de tudo que o SpongeBob passou, enfrentando o fim do mundo, unindo-se ao seu pior inimigo e salvando a fenda do biquíni do caos, haveria alguma recompensa. Talvez uma estátua, um desfile, ou uma espátula gigante de ouro em sua homenagem. Mas não é assim que o mundo do Bob Esponja funciona. Em vez de uma grande celebração, a vida simplesmente volta ao normal. Senhor, seu siriguejo continua tão pão duro como sempre. Lula Molusco está igualmente irritado. E o Frei ainda está correndo. Bob Esponja não é o mesmo. Depois de tudo que ele passou, ele não precisa de recompensa ou aplausos para saber o seu valor. A aventura pode ter chegado ao fim, mas o que permanece com ele é a tranquila percepção de que ele é suficiente exatamente como é. Essa compreensão não surge de um grande momento. Não é o discurso dele ou uma revelação dramática. É um sentimento lento e constante que cresce à medida que ele enfrenta os momentos menores e mais tranquilos da vida. Momentos em que salvar o dia não é o ponto principal. Ele mesmo está no jornal. Lula Molusco joga uma embalagem de chiclete fora, pensando que é apenas lixo. Bob Esponja, no entanto, vê outra coisa. Para ele, está cheio de possibilidades. Ele o transforma em capa, paraquedas, um adereço para sua música. O rapper se torna algo novo a cada ideia. Lula Molusco tenta copiá-lo, mas falha porque a mágica não está no papel. Está na imaginação do Bob Esponja. O coração, a alegria. A lição aqui é simples. O valor não está no objeto em si, mas na pessoa que o vê pelo que ele pode ser. Aí tem a grande mudança. Bob Esponja vai parar em uma cozinha chique e sofisticada, trabalhando sob o comando de um chefe de classe mundial. Ele está completamente fora do seu elemento, tentando se encaixar com um jaleco branco impecável e ferramentas de precisão, mas ele não consegue evitar. Todo prato que ele faz de alguma forma se transforma em um Krabby Patty, e em vez de dar errado, funciona. Não impressiona por ser um truque mais elaborado. Isso os conquista porque é real. É Bob Esponja de cabo a rabo. Enquanto isso, de volta ao siricascudo, o Sr. Siriguejo tenta ser sofisticado com um chefe diferente, mas tudo desmorona de vez. Por baixo dos talheres chiques e da apresentação gourmet, não há coração, não há alma. É só um programa. E é aí que a ficha cai. Bob Esponja é a alma do siricascudo. Não há fórmula, não há marca. É ele. Essa compreensão de que quem ele é, exatamente como ele é suficiente. Aparece em outras áreas da sua vida também. Em Homem-Sereia e Mexilhãozinho, Bob Esponja e Patrick não tiram os super-heróis aposentados da inatividade combatendo o crime. Eles fazem isso acreditando neles, tratando-os com respeito e lembrando-os de como é sentir-se grandioso. E é isso que faz os heróis voltarem à ação. Não é nostalgia, mas a sinceridade genuína do Bob Esponja. Nada disso lhe rende um título ou uma promoção, e ele não ganha o prêmio de funcionário da década. O que o Bob Esponja leva consigo, no entanto, é mais valioso: paz. Ele não está mais por aí tentando provar que importa, ele simplesmente sabe. Mesmo quando as pessoas o ignoram, quando o Lula Molusco revira os olhos, ou quando o Sr. Krabby reduz suas horas, ele ainda aparece acima. Ele continua fazendo o trabalho, não porque tenha algo a provar, mas porque é quem ele é. E no final, essa é a verdadeira recompensa. Nunca foi sobre a fórmula, os superpoderes ou o respeito. O que o Bob Esponja ganha não é um troféu ou louvor, mas algo mais profundo. A compreensão sólida de que a alegria, o esforço e a bondade ainda importam mesmo que o mundo se esqueça de reconhecê-los. Bob Esponja não vence mudando quem ele é. Ele vence sendo fiel a si mesmo. E tudo se acalma. E o siricascudo volta ao seu ritmo normal, com o Lula Molusco resmungando e tocando seu terrível clarinete ao fundo. Bob Esponja não precisa de reconhecimento. Ele simplesmente sorri, vira um hambúrguer e recomeça. Para o Bob Esponja, a recompensa não é a fama ou a glória. É saber que ele está exatamente onde deveria estar. Isso foi muito. Se você chegou até aqui, está claramente envolvido. Então por que não ficar? Atingido. Subscrever. Vamos continuar. A recompensa do Bob Esponja não é o reconhecimento, mas sim saber que ele é o suficiente como é. Essa confiança tranquila se manifesta quando ele simplesmente aparece, permanece fiel a si mesmo e encontra paz no momento presente. Momentos em que os incêndios se apagam, em que a fórmula está segura, em que a cidade se reconstrói e as alforrecas voltam a mover-se como se nada tivesse acontecido. Bob Esponja volta para casa. À primeira vista, nada mudou.
Ele acorda em seu abacaxi, escova os dentes com aquele mesmo sorriso quadrado, alimenta Gary, que mia como sempre. Lá fora, Patrick está fazendo algo bobo e feliz. Por dentro, o Siri cascudo ainda cheira a gordura de fritura e cera de chão. Senhor, Siriguejo está gritando sobre dinheiro. O Lula Molusco está suspirando por tudo. A mesma velha fenda do biquíni. Mas o Bob Esponja não é o mesmo. Ele não entra como um herói. Não há desfile. Ninguém menciona a jornada. Ninguém realmente sabe o que ele passou. E esse é o ponto principal. Aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Voltar é mais difícil do que partir. Você mudou, eles não. E agora, pense nisso. Bob Esponja salvou a fórmula secreta, impediu o plano mais diabólico de Plankton até agora e talvez até tenha aprendido algo sobre si mesmo no processo. Mas na segunda-feira de manhã, ele ainda está virando hambúrgueres. É aqui que as histórias se tornam reais. Bob Esponja tem que fazer uma última escolha que prove que nem tudo foi em vão. A fenda do biquíni tenta trazê-lo de volta a quem ele era, mas ele não pode voltar. Na verdade, não. E esse é o ponto principal. O choque entre o velho Bob Esponja e o que ele se tornou cria o verdadeiro drama. Não são as redes de água-viva ou os clones robóticos que ele enfrentou que importam. É se ele consegue trazer seu novo eu para casa sem perder o que o torna o Bob Esponja. Bob Esponja não arriscou tudo por um tapinha nas costas. Ele se meteu nessa confusão porque ninguém mais o faria. Quando a fenda do biquíni estava desmoronando, ele foi o último otário a acreditar que as coisas poderiam ser consertadas. O mesmo fogo ainda arde nele, mas de uma chama selvagem passou a um calor constante. Ele ainda vira aqueles malditos hambúrgueres, ainda enlouquece o Lula Molusco, ainda caça águas vivas com Patrick, mas observe-o de perto e notará algo diferente, uma espécie de calma que não existia antes. A forma como ele se mantém um pouco mais ereto, a forma como pequenos problemas não o afetam mais. Ele costumava se esforçar para provar que importava. Agora ele só faz o que precisa ser feito. Você vê isso quando a mais recente invenção de Sandy explode, quando o Sr. Siriguejo tem o quinto ataque de pânico por dinheiro do dia, quando o Plankton tenta o mesmo esquema batido pela 100ª vez. No momento em que o velho Bob Esponja teria surtado, este Bob Esponja simplesmente resolve. Tag o episódio SB 129. Sabe, aquele estranho em que o Lula Molusco é jogado no tempo e acaba preso no futuro, depois no passado e depois em lugar nenhum. Bob Esponja aparece em todas as linhas do tempo, ainda com seu jeito bobo de sempre, mas agora isso é diferente. Bob Esponja não é apenas um idiota sem noção com um sorriso estampado no rosto, ele fincou os pés nessa felicidade e plantou uma bandeira lá. Jogue-o na Idade da Pedra ou num futuro cromado. O futuro não importa. Ele ainda está encontrando motivos para rir enquanto o Lula Molusco está perdendo a cabeça. Porque o Bob Esponja descobriu o que importa. Não tentando controlar o caos, mas nadando bem no meio dele. Esse é o verdadeiro superpoder dele agora. Nem as habilidades com a espátula ou as bolhas de sabão. É assim que ele consegue suportar a completa loucura e ainda encontrar algo pelo qual sorrir, enquanto todo mundo está desmoronando. Ele está lá, presente, pronto e de alguma forma fazendo parecer que tudo pode dar certo no final. De volta ao Siri cascudo, nada de muito importante muda. Bob Esponja não pede um aumento. Ele não exige reconhecimento. Ele aparece como sempre na hora avental passado espacialmente polido. Mas a forma como ele se move é diferente. Ele não está mais desesperado por aprovação, ele sabe que pertence, e quando as coisas dão errado, ele lida com a calma que só vem de ter passado por coisa pior. Olha, todos nós conhecemos essa sensação, certo? Aquele momento em que você supera algo difícil e de repente as pequenas coisas já não te afetam da mesma forma. Você ainda é você, mas com raízes mais profundas. Esse é o Bob Esponja agora. Da próxima vez que o vir, procure por isso, aquela confiança tranquila por trás da mesma risada boba. Essa é a verdadeira jornada. Não salvando o dia, mas trazendo o que você aprendeu de volta para casa com você. Até a forma como ele ajuda os outros começa a mudar. Em Não É Normal, 3 o episódio da 6ª temporada, o Bob Esponja tenta mudar quem ele é para deixar as pessoas mais confortáveis. Ele baixa a voz, ajeita o sorriso, segue um tutorial em vídeo para se tornar normal. E claro, no início, todos elogiam a nova versão dele, mas não dura, porque ser normal significa perder tudo o que o fez atingi-lo. E eventualmente o SpongeBob percebe que se encaixar não vale a pena se apagar. Essa percepção não teria surgido no início de sua jornada, mas agora, depois de tudo, parece merecida. Porque agora ele entende o custo de se diminuir. E ele não vai mais fazer isso. Já tentou se diminuir para caber na caixa de outra pessoa? Aposto que sim. Todos nós fazemos isso. Nós diminuímos a nossa risada porque é demais. Nós escondemos nossos hobbies estranhos. Engolimos nossos verdadeiros pensamentos para manter a paz. É isso que torna essa parte da jornada do Bob Esponja tão impactante. Difícil, ele finalmente aprendeu o que todos nós ainda estamos tentando descobrir. Que as partes de você que não se encaixam são geralmente as que mais valem a pena manter. Então sim, ele está de volta na fenda do biquíni. Mesmo abacaxi, mesmo trabalho. Mas não é apenas o Bob Esponja voltando à sua antiga vida. Este é o Bob Esponja trazendo algo de volta com ele. Uma espinha dorsal, um limite, uma melhor compreensão do porquê ele faz o que faz. E honestamente esse é o motivo de ir embora. Bob Esponja está garantindo que não importa o quão estranho ou selvagem o mundo seja, ele se torne. Há pelo menos um lugar onde a alegria ainda vive. E esse lugar, na maioria das vezes, começa com ele. Você já viu essa pessoa na sua vida? Aquela que aparece, que mantém as coisas funcionando, não porque é obrigada, mas porque entende o que está em jogo se ninguém o fizer.
Eles não usam capas. Eles usam aventais, crachás, botas de trabalho. Esse é o nosso Bob Esponja agora. Não um herói por ter salvado o dia uma vez, mas por continuar a salvá-lo silenciosamente. Todos os dias, depois o Bob Esponja volta para casa um pouco diferente. Mais calmo e confiante. Quando o problema surge, ele age não por reconhecimento, mas porque é o certo a fazer. Sua verdadeira força vem de se manter fiel a si mesmo, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Há uma calma que se instala depois que você se prova. Não apenas capaz, mas constante. Bob Esponja retorna com essa calma. O avental dele veste diferente agora. Seu sorriso é mais discreto, mas não menos radiante. O mundo gira como sempre girou, e o Bob Esponja gira com ele, mais centrado do que antes. Mas nada permanece calmo por muito tempo. O caminho de volta não é o fim, é apenas o fôlego profundo antes do que vier a seguir. Em Sponge Canoe, temporada 7, episódio 8, a fenda do biquíni enfrenta um vulcão que ameaça a todos. A fumaça preenche o céu, lava quente, borbulha, e o medo toma conta da cidade. As pessoas recorrem a mitos antigos. Eles atirarão o pior vizinho no vulcão para pará-lo. Todos escolhem o Lula Molusco, enquanto o arrastam para o poço flamejante. Ninguém se manifesta para ajudar. O medo os tornou cruéis e tolos. Então o Bob Esponja se aproxima. O mesmo Bob Esponja a quem o Lula Molusco maltratou por anos, simplesmente diz, leve-me em vez disso. Foi uma escolha clara que mostrava o verdadeiro sentido da sua jornada. O caminho de volta não era sobre se transformar em alguém novo. Tratava-se de se tornar mais quem ele realmente era, alguém que prefere enfrentar o perigo a ver os outros sofrerem, mesmo aqueles que nunca foram gentis com ele. Esta não é a mesma esponja que uma vez chorou por uma redação em procrastinação. Este não é o mesmo cara que congelou ao volante na autoescola náutica ou duvidou da própria voz em Eu Estou com o Estúpido. Esta é uma pessoa que entende que ser bom não é sobre ser apreciado, é sobre fazer o que é certo quando importa. Bob Esponja caminha em direção ao vulcão, não porque sabe que vai funcionar, mas porque pode ser que funcione. Se houver uma pequena chance de ele salvar alguém, ele aproveitará, mesmo que esse alguém seja o Lula Molusco. Especialmente se esse alguém for o Lula Molusco. A jornada do Bob Esponja não o tornou mais forte. Isso o tornou mais brando nas coisas certas, mais disposto a se expor ao perigo, mesmo por pessoas que nunca o agradeceram. E no fim, o vulcão não para porque alguém morre. Resolve-se porque alguém toma a iniciativa. Porque às vezes a bondade tem poder. Mesmo coisas que não fazem sentido. Esse é o teste final no caminho de volta. Não lutar, não vencer, mas oferecer-se sem saber o que receberá em troca. Retornar. E não termina com grandes explosões ou aplausos. Termina com o Bob Esponja de volta ao Siri Cascudo, de volta à grelha, de volta aos revirar de olhos do Lula Molusco e aos abraços de urso do pátio aqui do senhor Siriguejo contando moedas. Mas agora ele carrega algo dentro de si que não pode ser abalado. Ele sabe quem ele é. Ele é o cara que se impôs, que arriscou, que seguiu em frente. Não para ser chamado de herói, mas porque alguém tinha que fazer. Aquela força silenciosa. É para isso que serve o caminho de volta. Não voltando para casa em busca de louvor, mas voltando mudado, pronto para o que vier a seguir. Não levantando âncoras ou construindo máquinas do tempo, mas resistindo quando ninguém mais o fará. Olha, a história do Bob Esponja não é sobre a jornada de um herói mágico. Livre-se da bobagem subaquática. E é sobre alguém que se recusa a ser um idiota num mundo que recompensa idiotas. A bondade dele não é fofa, é radical. Isso tem um preço, e ele o paga sem reclamar. É quem se afasta daquele maldito vulcão. Nem um santo, nem um super-herói. Apenas alguém que finalmente agiu de acordo com suas palavras. Então sim, ele mereceu cada risada estúpida, cada canção ridícula, cada momento de alegria que se segue. Porque em um mundo que te implora para ser forte e cuidar de si mesmo, para pisar nos outros antes que eles pisem em você, ele continuou mole. E isso não é fraqueza. Essa é a coisa mais difícil que existe. Se você está gostando deste vídeo até agora, não se esqueça de clicar no botão curtir. Ajuda muito. Bob Esponja volta para casa e a princípio tudo parece igual. Seu abacaxi, seu trabalho, seus amigos. Mas ele está diferente agora. Ele não está tentando provar nada, apenas aparece com uma confiança tranquila. A vida ainda é caótica, mas ele aprendeu a encará-la com calma e gentileza, mesmo quando o mundo ao seu redor não mudou. Bob Esponja não termina sua história com um trono, um tesouro ou uma estátua esculpida à sua imagem. Ele termina de volta onde tudo começou. Sejamos honestos, não é assim que os heróis deveriam terminar, certo? Esperamos medalhas, glória, talvez uma série derivada sobre suas incríveis aventuras. Em vez disso, ele está em seu abacaxi, regando plantas que não o comem. Ele está no mesmo emprego sem saída, derrotando os mesmos vilões. Ele está perseguindo águas vivas com a mesma estrela do mar rosa e desorientada. Nada parece diferente. Mas tudo é. Porque, depois de todo o caos, das mortes quase fatais, das traições, da cidade se voltando contra si mesma, o Bob Esponja voltou com algo que nenhuma fórmula poderia criar.
Não fama, nem poder, apenas uma tranquila compreensão do seu próprio valor. E não é esse o objetivo. O caminho de volta nunca foi sobre voltar para casa em meio a festividades. Era sobre voltar para casa para si mesmo. O tipo que não precisa de reconhecimento, que não se importa se o Lula Molusco ainda revira os olhos, ou se o Sr. Siriguejo ainda o subpaga, ou se Patrick acha que maionese é um instrumento. Fanáticos Nerds, segunda temporada, episódio 15. Vamos parar de besteira sobre nerds da banda. Lula Molusco tem sua chance de fama presa com idiotas que não conseguem diferenciar um trompete de uma torradeira. Mas o Bob Esponja não desiste. Ele coloca todo mundo para praticar enquanto o Lula Molusco está ocupado com autopiedade. Quando a Showtime acerta, ela acerta em cheio. Não porque o Lula Molusco merecesse, mas porque o Bob Esponja se recusou a deixar o sonho de outra pessoa morrer. Aquilo não foi caridade. Aquilo era caráter. Mesmo antes de a vida o maltratar. Agora ele está de volta ao mesmo emprego de porcaria, aos mesmos vizinhos irritantes, à mesma rotina, mas diferente por dentro, testado e comprovado. Isto é o que ninguém te conta sobre heróis. Eles não têm desfiles. Eles fazem seu café, consertam seu carro, ensinam seus filhos, eles carregam sabedoria. Ninguém percebe e escolhe a gentileza quando ser um idiota seria mais fácil. E esse é o elixir que o Bob Esponja traz de volta para a fenda do biquíni. Não apenas alegria, mas uma alegria resiliente. Não apenas a bondade, mas a escolha da bondade mesmo quando o mundo te dá todos os motivos para não o fazer. Vamos ser realistas. Venderam-nos a mentira de que se fechar é inteligente, que, não se importar é legal, que o cinismo é sabedoria. Mas o Bob Esponja Rollback anula esse conhecimento. Bobagem. Seu coração mole não é fraqueza. É uma escolha deliberada, feita depois de ver o quão feias as coisas podem ficar. Ele não está ensinando a fenda do biquíni a evitar a dor. Ele está mostrando a eles como aguentar o golpe e seguir em frente sem se tornar amargo, como falhar e se destruir, mas aparecer amanhã ainda acreditando em como permanecer aberto em um mundo que recompensa aqueles que se fecham. Isso não é ser real. Essa é a verdadeira luta. Ele vive isso. Você já viu a quarta temporada de SpongeBob, episódio 3, quando Gary foge e o Bob Esponja não o persegue com acusações. Ele apenas canta, fere, lamenta e espera com esperança. Somos ensinados a perseguir o que nos abandona, a exigir explicações, a fazer com que os outros consertem o que se quebra dentro de nós. Mas não o Bob Esponja. Ele dá espaço a Gary, sente a sua perda e mantém a fé sem a forçar. Isso não é ser capacho. Isso está sendo cultivado, e as pessoas ao seu redor mudam por causa disso. Não dramaticamente, não da noite para o dia, mas está lá. O Lula Molusco baixa a guarda às vezes. O Sr. Siriguejo ocasionalmente se lembra de que há mais na vida do que dinheiro. Patrick tropeça em momentos de vontade e sabedoria acidentais. Bob Esponja não precisa de crédito, ele simplesmente continua aparecendo. Não para consertar tudo, mas para estar presente com uma espátula, uma rede e um coração que se recusa a encolher. O seu verdadeiro legado não são os bordões ou os hambúrgueres. É uma crença teimosa que por mais bagunçada que a vida fique, ainda vale a pena encará-la com um sorriso, ainda vale a pena dar segundas chances, ainda vale a pena cantar quando ninguém está ouvindo. A história dele volta ao normal. Mas quando ele diz, estou pronto, isso significa algo mais difícil. Agora ele está pronto para tudo. O bom, o mal e o estranho que está no meio. Pronto para crescer, mantendo-se exatamente quem ele é. Então, o que o Bob Esponja traz de volta? Esperança. Não do tipo de fogos de artifício barulhentos, o tipo que você carrega no bolso, o tipo que sobrevive a picadas de água viva, boletins ruins e queima o queijo quente, o tipo que parece uma esponja que nunca desistiu de ser boa. Nenhuma vez, nunca. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, e a gente se vê no próximo vídeo.